A prova da fé. Foi permitida a Abraão uma demora para provar a sua fé no poder de Deus, mas ele não pôde suportar a prova. Achando impossível que lhe fosse dado um filho na sua avançada idade, Sara então sugeriu como um plano para o qual o propósito divino poderia cumprir-se. Uma das servas então deveria ser tomada por Abraão como segunda mulher. Do casamento de Abraão com Agar resultaram males não somente para a sua própria casa, mas para as gerações futuras. Agora Abraão foi obrigado a escutar as queixas de ambas e inutilmente se esforçou por estabelecer de novo a harmonia. O nascimento posterior de Isaque, trazendo a realização de suas mais caras esperanças, após uma espera de uma vida inteira, encheu de alegria as tendas de Abraão e Sara. Sara apelou para Abraão, insistindo que Agar e Ismael fossem despedidos do acampamento, e o Senhor determinou-lhe satisfazer o desejo de Sara. Abraão obedeceu, mas não sem uma dor aguda. A instrução proporcionada a Abraão relativa à santidade do matrimônio deve ser uma lição para todos os tempos. Tanto Abraão como Sara não confiaram no poder de Deus e foi esse erro que determinou o casamento com Agar. Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, mas sua fé não tinha sido perfeita. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Foi-lhe determinado que se dirigisse a Moriá e ali oferecesse seu filho em holocausto. Deus guardará a última e mais rigorosa prova a Abraão, até que o fardo dos anos fosse pesado sobre ele e ele almejasse o repouso das ansiedades e trabalhos. Isaque era a luz do lar, consolação da velhice. Pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Satanás sugeriu que ele deveria estar enganado. Deus não iria exigir o que uma vez proibira. Em dúvida e angústia, prostrou-se em terra e orou como nunca antes orara, pedindo confirmação da ordem. Ele se dirigiu para o lugar em que várias vezes encontrara os mensageiros celestiais. Mas nenhum mensageiro veio em seu socorro. Aquela ordem devia ser obedecida, e não ousou demorar-se. Lado a lado, pai e filho viajavam silenciosamente. O patriarca, com seu cruel segredo, não tinha ânimo para falar. Pensava naquela mãe orgulhosa e apaixonada e considerava o dia em que sozinho deveria voltar a ela. O dia mais comprido que Abraão jamais experimentara arrastava-se vagarosamente. Passou a noite em oração, esperando algum mensageiro celestial vir dizer que a prova já era suficiente, que o jovem poderia voltar para sua mãe. Nenhum alívio veio à alma torturada. Outro longo dia, outra noite de humilhação e oração, enquanto a ordem que o deveria deixar desfilhado lhe repercutia sempre no ouvido. Perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidade, mas Abraão resistiu às suas sugestões. Quando estavam a ponto de iniciar a viagem do terceiro dia, o patriarca olhou para o norte e viu o sinal prometido. O monte Moriá estava com uma nuvem de glória pairando sobre ele, e compreendeu que a voz que lhe falara era do céu. Mesmo agora não murmurou contra Deus. Olhou então para além daquilo que era visível, se apropriou da palavra divina, considerando que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar. Hebreus 11:19. Oh, que prova foi esta! Quando as carinhosas palavras, meu pai, feriram o coração de Abraão. Ele não lhe poderia dizer por enquanto:
Ele respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22:8. Construíram então juntos o altar. E com a voz trêmula, Abraão desvendou a seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaque soube de sua sorte, mas não opôs resistência. Ele poderia escapar facilmente. Mas Isaque tinha sido educado desde criança a uma obediência pronta e confiante, e entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé de Abraão. Sentia-se honrado sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Com ternura, procurou aliviar a dor do pai e auxiliou-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendiam no altar. O pai levanta o cutelo para matar o filho quando o braço é detido. Um anjo de Deus chama do céu o patriarca e ele responde: Eis-me aqui. Ouve a voz novamente: Não estendas a mão sobre o moço, porque sei que temes a Deus e não me negaste teu filho. Abraão era humano. Suas paixões e afeições eram semelhantes às nossas, mas não se deteve a discutir como a promessa poderia cumprir-se caso Isaque fosse morto. Não se deteve a arrazoar com seu coração dolorido. Sabia que Deus é justo e reto em todas as suas reivindicações, e à risca obedeceu à ordem. E creu Abraão em Deus, Tiago 2,23. Os que são da fé são filhos de Abraão, Gálatas 3,7. O nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Pelas obras a fé de Abraão foi aperfeiçoada, Tiago 2,21 e 22. Jesus disse: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, João 8,39. Abraão havia mostrado falta de fé nas promessas de Deus, e Satanás o acusara perante os anjos de ser indigno das bênçãos do concerto. Deus então desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo, para mostrar que nada menos que a perfeita obediência pode ser aceita, e para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. A obediência perfeita aconteceu em Jesus. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão, e o céu todo aplaudiu sua fidelidade. Quanto à pergunta de Isaque: Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro? E quando a mão do pai foi detida, a ponto de matar seu filho, e for oferecido o cordeiro que Deus provera, em lugar de Isaque, derramou-se então luz sobre o mistério da redenção. E mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação do homem.